Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te explicar de forma bem detalhada 5 pontos que vão te ajudar na sua jornada dentro da área do Fuzzy, porque esse é o objetivo do nosso canal, né? Aqui no canal nós já temos mais de 200 vídeos criados especificamente para te ajudar a criar peças com muito mais qualidade utilizando a técnica do Fuzzy. Ah, Evandro, mas você foca aqui na garrafa e eu quero mexer com o vidro float. Não. Tem muitos vídeos, na verdade a grande maioria, a imensa maioria de todo o conteúdo disponibilizado aqui é universal, ou seja, serve para triplas situações: o trabalho com a garrafa de vidro, com o vidro float e com o vidro Fuzzy, ou vidro importado. E por que eu tô falando isso? Bom, por mais que todo o conteúdo esteja aí para você, mesmo assim ainda tem muitas pessoas com dúvidas em alguns assuntos. E boa parte delas deixam algumas perguntas que eu acredito que sejam muito relevantes para você também. E por mais que eu já tenha respondido elas, a resposta foi direcionada diretamente para quem fez a pergunta. E eu separei aqui 5 delas para responder de forma bem mais aprofundada. Vai que também é a sua dúvida. Então a primeira pergunta que eu quero levantar aqui é a do Ederval. E ele pergunta o seguinte: como identificar a compatibilidade das garrafas que recolho no meio ambiente? Bom, essa é uma pergunta bem clássica, simples de responder, mas acredito que para muitas pessoas um pouco difícil de compreender. E para ser bem sincero, lá no começo da minha carreira eu não acreditava muito nesse mito de vidros incompatíveis não. Porque para mim, todo vidro era vidro. E as únicas coisas que mudavam eram as cores e o formato. De resto, para mim era tudo uma coisa só. Mas com o tempo, à medida que eu fui me aprofundando mais na questão do vidro, eu comecei a focar todo o meu conhecimento no trabalho com a garrafa. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que as peças estavam começando a dar alguns problemas. Principalmente quando a gente tinha uma produção um pouco maior. E um desses problemas é que quando eu tirava a garrafa do forno, a peça do forno, ela estava com a aparência perfeita, um bom acabamento e um brilho praticamente impecável. Só que no dia seguinte, quando eu retornava ao ateliê e olhava um pouco mais a fundo aquela peça, ela estava ou com uma pequena trinca, ou com uma rachadura que cortava ela de norte a sul, ou ela tinha praticamente estourado. E aí vai eu ter que refazer tudo novamente. Para quem já acompanha o nosso canal, já deve saber muito bem que eu estou me referindo aqui a questões de incompatibilidade. Mas na época, como que eu ia saber de uma coisa dessa, sendo que eu nunca fiz curso nessa área? Porque para mim, na época, garrafa era tudo igual. Olha só, eu vou te mostrar um pequeno exemplo. Se você que acompanha o nosso canal sabe mais ou menos o que eu vou falar, entra na brincadeira e finge que não sabe, finge que é novidade. Você está andando na rua e encontra essas duas garrafas, ou garrafas no formato semelhante, talvez até a mesma cor. Então você fala: nossa, com essas duas garrafas aqui eu posso criar mais ou menos 10 pingentes e lucrar cerca de R$1.000 com eles. Então você leva elas para o seu ateliê ou casa, acreditando que você pode misturar esses dois vidros. E eu vou citar só esses dois aqui como exemplo, eu não vou colocar outra garrafa aqui na brincadeira para não misturar muito, para não confundir. Chegando lá, você desmonta elas, fatia no formato dos pingentes que você escolheu fazer, pigmenta e funde. Só que no final, adivinha, 5 dos 10 pingentes que você fez ou trincaram ou quebraram devido à incompatibilidade. E pensando na questão financeira, você perdeu, ou melhor, deixou de lucrar cerca de R$500 por causa disso. Mas se você ainda é iniciante, não esquenta a cabeça com isso não. Não se preocupa, porque não é só você que está nesse barco. Eu particularmente passei cerca de 7 anos quebrando a cabeça para tentar entender e identificar vidros incompatíveis. E aqui eu vou te dar 4 dicas para que você nunca mais, escute bem, nunca mais se preocupe com a incompatibilidade dos vidros que você usa para criar suas peças. E a dica número 1 para que você possa identificar e separar vidros incompatíveis é que vidro de garrafa, vidro float, ou seja, o vidro plano, nacional, e vidro importado são incompatíveis, ou seja, eles não podem ser usados de forma alguma para se criar uma única peça. E não adianta, sempre que você tentar, a fusão sempre vai dar errado. Recentemente a gente recebeu lá no ateliê um profissional da área
que trabalhava para um grande nome também da área do fusing. Só que a experiência dele, a experiência de toda a carreira dele, era o vidro float. E ele foi até o ateliê para ajudar a gente em uma encomenda que a gente tinha recebido e precisava entregar com uma certa urgência. E chegando lá, ele se deparou com um mar de garrafas. Então eu falei para ele, cara, vai brincando um pouco aí com as garrafas de vidro, vai criando algumas peças de sua preferência para você também pegando o tempo delas, porque esse tipo de vidro é totalmente diferente. No caso, você que já trabalha com vidro float, você vai sentir uma grande diferença entre esses dois. Então o que ele fez? Ele pegou uma placa de vidro float, que é o vidro plano, e fez uma peça, fez um mosaico utilizando vidro de garrafa. Levou para o forno, fundiu e adivinha? A peça deu errado. Vidros incompatíveis, ou seja, perdeu a peça. Então, não tão satisfeito, depois ele pegou uma outra placa de vidro float e fez um outro mosaico, só que dessa vez utilizando o vidro importado, o vidro fusing. Levou para o forno, fundiu e adivinha? De novo, a peça deu errado. Vidros incompatíveis. Ele perdeu novamente a peça. Depois ele pegou outra placa de vidro float e fez uma outra peça utilizando o vidro de garrafa e o vidro fusing, o vidro importado. Levou novamente para o forno e eu nem preciso falar aqui o que aconteceu, né? Novamente perdeu a peça. Isso porque eu já tinha falado para ele várias vezes que existe sim essa questão de vidros incompatíveis. Porém, eu acredito que como a carreira dele foi focada em trabalhar somente com vidro float e o patrão dele, eu já conheci o patrão dele, e o patrão dele encomendava toda essa matéria-prima de um único fornecedor, não tinha possibilidades ali, ou pelo menos as chances eram mínimas de existirem vidros incompatíveis, já que esse vidro era fornecido por uma única empresa. Mas vendo pelo lado positivo, em um único dia, ele mesmo pôde comprovar ali com os próprios olhos que vidro float, o vidro de garrafa e o vidro importado, o vidro fusing, são totalmente incompatíveis, ou seja, eles não podem de forma alguma seriam usados para a criação de uma mesma peça. Isso, claro, obviamente, utilizando a técnica do fusing. E aqui a gente vai para a segunda dica de 4 para identificar vidros incompatíveis. Siga a sua garrafa desde o momento em que você seleciona ela para a criação de uma peça até o momento em que ela sai do forno ou mufla já pronta, fundida, finalizada. Por exemplo, se chega no meu ateliê várias garrafas parecidas com essa e eu preciso criar uma peça em que eu vá utilizar, no caso, vidro transparente ou vidro flint, eu vou lá, seleciono ela e desmonto. Então vamos supor que para a peça que eu vou criar eu vou utilizar somente o corpo da garrafa, que é essa parte aqui. Então eu tiro o fundo, tiro o gargalo, tiro o pescoço e tiro o ombro, sobrando somente essa parte aqui da garrafa. Isso, essa parte aqui. E somente com essa parte, através do processo de termoformação, eu terei duas placas praticamente idênticas a essa daqui. Sendo assim, é impossível, e veja só, é impossível que essas duas peças aqui, através do processo de fusão, se juntado esses dois vidros aqui para a criação de uma única peça, é impossível que eles sejam incompatíveis, porque eles foram tirados de uma única garrafa. E dessa forma você pode tranquilamente utilizar essas duas placas de vidro para a criação de uma peça, sem medo de ser feliz. A não ser que você peque em outros pontos, como por exemplo, o tempo, a temperatura, salto térmico, desvitrificação, enfim, pontos que não necessariamente tenham a ver com a escolha do seu vidro. E a dica número 3 para identificar vidros incompatíveis, e esse ponto é mais voltado para quem já tem uma certa afinidade, uma certa intimidade com a garrafa de vidro, é identificar as tonalidades, observar as tonalidades do vidro. E eu não estou me referindo aqui se o vidro é transparente, marrom, verde ou azul. O foco aqui desse ponto é sobre a garrafa transparente, que é você separar ela por tonalidade. Por exemplo, tem os vidros mais transparentes que tem uma tonalidade mais voltada para o cinza.
outros que têm uma tonalidade mais voltada para o azul claro, outros para o verde. E a ideia aqui é que você separe o seu vidro transparente por essas tonalidades. E assim, dessa forma, você vai estar observando algo mais a fundo, digamos assim, da garrafa de vidro. Algo mais próximo da receita dela. E a receita que eu falo aqui é a receita da massa vítrea. E essa dica é mais voltada para quem já está desmontando a garrafa de vidro, de forma que a própria garrafa se torne várias plaquinhas dessa. Isso voltado, nesse caso aqui, o corpo da garrafa. Então lá no ateliê tem horas que tem tanta garrafa já desmontada que tem cerca de 200 ou 300 plaquinhas dessa daqui. E quando você fizer isso, ou se você já faz isso, você vai observar que nessa plaquinha não existe mais a sigla, o nome do fabricante, da empresa que fabricou a garrafa de vidro. Então, como que você vai separar os vidros incompatíveis se você não sabe quem fabricou? Então, quando eu vou montar uma peça, eu pego cada uma dessas placas, vamos supor que tenha 300, então eu vou pegando uma a uma e vou olhando assim, a olho nu. Então, nesse caso aqui, essa placa aqui tem uma tonalidade um pouco mais acinzentada, enquanto essa daqui tem uma tonalidade um pouco mais esverdeada. Se eu for criar duas peças, se eu for criar, aliás, uma peça utilizando essas duas placas aqui, usando a técnica de sanduíche, esses dois vidros eles vão se mostrar incompatíveis. Olha só, não sei se vai dar para ver pela câmera que existe uma diferença de tonalidade. Pronto, dá para ver. Existe uma diferença clara de tonalidade. Essa é uma das formas também de você identificar se as placas retiradas da garrafa de vidro são compatíveis ou não. E essa aqui é uma das dicas mais importantes, porque é muito fácil eu criar uma peça utilizando uma única garrafa, e isso eu tenho a plena certeza que vai ser compatível. Agora, se por exemplo você cria uma equipe, ou está dando aula, está dando uma atividade, um workshop, que é muito comum para quem tem um certo conhecimento já na área do fusing, é muito comum que os próprios alunos comecem a misturar o material vidro, ou seja, as plaquinhas. E se você não consegue identificar por tonalidade ou não ensina os seus alunos a identificarem as tonalidades dos vidros, procurando ali possíveis incompatibilidades, é óbvio e as chances são muito grandes que quando eles misturarem esses vidros aqui, tanto eles quanto você vai ficar perdido. Dica muito importante: observe a tonalidade do seu vidro. E por último, a dica número 4 a respeito da identificação de possíveis incompatibilidades entre o vidro é: se você tem qualquer dúvida, após tudo isso que eu expliquei nos tópicos anteriores, se você tem qualquer dúvida a respeito ou insegurança a respeito da incompatibilidade, se você vai conseguir ou não, eu sugiro que você siga à risca o ponto número 2. Ela é a única opção 100% segura e confiável de que não vai existir de forma alguma algum risco de seus vidros, a sua peça ser incompatível. Isso porque você vai estar utilizando vidro de uma única garrafa. E eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer o óbvio do óbvio, principalmente para quem já fez curso nessa área. Mas acredite, para quem está começando, essas dicas simples podem e vão fazer muita diferença. Tanto que no meu caso foram precisos 7 anos para que eu entendesse e identificasse com muito mais facilidade vidros incompatíveis, principalmente vidro de garrafa, que no caso é a minha área. Ah, Evandro, mas qual que é o problema de se trabalhar com vidros incompatíveis? Bom, além da incompatibilidade em si, tem um outro ponto que tem muito a ver com o tempo. Por exemplo, eu tenho aqui o vidro desse fabricante, e desse fabricante, se eu utilizar esses dois vidros numa mesma peça, pode acontecer de, enquanto o vidro estiver chegando no seu ponto de fusão total, digamos assim, o outro, devido a seu nível de viscosidade, ainda está chegando no seu ponto de fusão parcial. Ou seja, é diferente os pontos de fusão desses dois, tanto na subida de temperatura quanto na descida de temperatura. E isso sim também
implica na perca da sua peça. Não somente perca parcial da sua peça, mas também perca total dela. Porque no processo de resfriamento, lembra que um pouco antes eu citei que quando eu tirasse a peça de dentro do forno, ela saía inteira e somente no dia seguinte eu percebia que tinha alguma coisa errada com ela, porque ela já estava toda trincada ou quebrada? Então, é por causa disso. Quando a temperatura começa a descer, o nível de viscosidade deles é diferente. Então, um tende a ficar um pouco mais rígido do que o outro, endurecer, digamos assim, congelar, vai. Um tende a congelar mais rápido do que o outro. E esse fato faz com que exista um atrito muito grande entre esses dois e um deles acaba cedendo, ou seja, um deles acaba trincando. E quando um deles trinca, como a peça está fundida, digamos assim, não foi somente um que trincou, vamos supor que trincou de cima. Não foi somente esse que trincou, mas o fato que aconteceu no de cima, ele tende a passar também para o de baixo, gera consequência no vidro de baixo, porque é uma única peça após a fusão. Então você acaba perdendo a sua peça também. E como aqui eu estou citando a possibilidade de haver uma diferença de tempo na sua peça, utilizando esses dois vidros, a gente vai para a pergunta seguinte, que é a do Marcelo. Ele pergunta o seguinte: eu também trabalho com artesanato, mas ainda não sei o tempo de fusão de uma garrafa de vidro. Bom, por mais simples que essa pergunta possa parecer, essa também é uma dúvida de muitas outras pessoas, principalmente para quem quer trabalhar com a garrafa de vidro. Lembra quando eu falei que quando você superasse as questões de incompatibilidade do seu vidro, você deveria começar a voltar a sua atenção para os tempos, temperaturas? Então, essa pergunta pode ter muito a ver com isso. Antes de eu te explicar o que você deveria fazer, eu quero deixar bem claro que isso é o que eu faria e é o que eu também passo para os meus alunos nos cursos que eu ministro. E o primeiro passo que você deve levar em consideração é o fato de que existe mais de um fabricante de garrafa de vidro. Mais de uma empresa pode sim facilmente fabricar o mesmo modelo de garrafa. Porém, eles terão massa vítrea diferente. O ingrediente, a receita dessa mesma garrafa, desse mesmo modelo, vai ser diferente. Então presta bem atenção aqui, porque por mais que a parte dessa explicação também seja voltada para questões de incompatibilidade, não é sobre isso que eu me refiro. O tema aqui é o tempo. Ou melhor, vamos supor que você já identificou e separou os vidros incompatíveis. Agora o que você tem que fazer é identificar os tempos de cada um deles. Então, voltando, como cada empresa possui sua própria receita de massa vítrea, dependendo da receita, da quantidade de determinados ingredientes na própria pasta, o ponto de fusão dessas duas empresas pode ser maior ou menor, isso se referindo à temperatura. Por exemplo, essa garrafa aqui, por mais que seja bem semelhante a essa, ela foi fabricada por uma empresa X, enquanto essa daqui foi fabricada por uma empresa Y, e ambas usaram sua própria receita para a fabricação delas. Então, no processo de fusão, essas duas garrafas, essas duas receitas, elas são incompatíveis. E em relação ao ponto de fusão, essa daqui demora um pouco menos para chegar no ponto de fusão do que essa daqui. Por quê? Por causa do seu nível de viscosidade. O nível de viscosidade dessa é totalmente diferente dessa, que leva essa a atingir o ponto de fusão um pouco mais rápido do que essa. Então, massa vítrea diferente resulta num tempo diferente. Ou seja, os tempos podem variar de vidro para vidro dependendo da composição da massa. Tá, Evandro, você falou e eu ainda não tive minha resposta. Qual o tempo de fusão da garrafa de vidro? Cara, isso vai depender de muitos fatores, como o equipamento que você utiliza para fazer a fusão, se é um forno de fusão ou mufla. Se, por exemplo, for o forno de fusão, qual o tamanho dele? Qual a potência dele? Qual que é o tempo de subida dele? Se for mufla, qual o tamanho dela? Do que ela é feita? Qual que é a potência do seu micro-ondas? Isso sim tem influência direta no tempo total da fusão da sua garrafa. Então, como eu não sei qual que é a tua configuração, eu prefiro não arriscar em te passar um tempo. Mas
vou te ajudar te passando aqui uma sequência que pode te ajudar a identificar teus próprios tempos com base no teu equipamento. Então vamos lá, no que diz respeito aos tempos de fusão, isso levando em consideração que você vai estar utilizando a mesma temperatura. E lembra bem, você vai estar utilizando nesse exemplo que eu estou citando aqui, aliás, que eu vou citar, a mesma temperatura. Nós temos na garrafa o vidro Flint como o vidro mais demorado. O vidro Flint é o transparente, seguido do azul, depois o verde, depois o âmbar. E veja bem, eu vou repetir. Em primeiro lugar, sendo o vidro que demora mais tempo até atingir o seu ponto de fusão, nós temos o vidro Flint, o vidro transparente da garrafa, seguido pelo vidro azul, que na sequência ficaria em segundo lugar. Logo na sequência nós temos o vidro verde, que ficaria em terceiro. E por último, o vidro âmbar, o vidro marrom. Esse sendo o vidro mais rápido, que demora menos tempo até atingir o seu ponto de fusão. Lembrando, levando em consideração que você vai estar utilizando a mesma temperatura para esses quatro. Sendo que o tipo de vidro que eu estou me referindo aqui é unicamente o vidro de garrafa, ou seja, excluindo todos os outros vidros. Ah, Evandro, mas eu lembro que você falou uma vez que quem consegue trabalhar com o vidro de garrafa consegue facilmente criar outras peças utilizando os outros vidros. Sim, justamente por te proporcionar o conhecimento de, no mínimo, 4 tempos diferentes, que o vidro de garrafa facilita e muito o conhecimento de outros tempos, principalmente o tempo desses outros vidros. Porque se, por exemplo, se eu sei os tempos e as temperaturas de todas as cores e tonalidades da garrafa, eu sei muito bem que quando aparecer um vidro float, o tempo dele eu vou encontrar próximo do vidro âmbar, do vidro marrom da garrafa. Ah, Evandro, mas isso quer dizer que eu não posso de forma alguma também misturar as cores dos vidros de garrafa? Não, pelo contrário, é exatamente por você conhecer todos esses tempos dessas tonalidades que você pode fazer com mais segurança e de forma correta essa mistura. E claro, se você não tiver esse conhecimento e você mesmo assim se arriscar em misturar algumas tonalidades, algumas cores também, adivinha o que pode acontecer? Isso mesmo, eles podem ser incompatíveis e você pode e vai acabar perdendo a tua peça. E cara, se você é iniciante e está escutando eu falar tudo isso, deve achar que trabalhar com a garrafa de vidro é algo muito difícil de fazer. Bom, de fato é. Não, brincadeira. Na verdade é bem simples, basta você ter o conhecimento certo que você vai ver o quão simples é de se trabalhar com ela. Ah, e também colocar em prática, né? Não basta só você ter o conhecimento e guardar esse conhecimento e esperar ele mudar com o tempo. Você tem que ter o conhecimento e pôr tudo em prática, senão de nada vai adiantar. Bom, a próxima pergunta é a do Vladimir. E ele pergunta o seguinte: trabalho com vidro de laboratório e gostaria de trabalhar com peças artesanais. Uma das diversas dúvidas é sobre a forma de fusão do vidro. Como fabricá-la? Cerâmica ou gesso? Eu particularmente acho essa parte, o poder de dar forma, de poder dobrar o vidro, uma das partes mais legais do trabalho. Tão legal quanto a própria criação da peça. É como se você tivesse dado um passo muito além, isso como artesão, do que onde você está. Então você passa de um artesão que somente faz a fusão, para um artesão que também consegue dobrar, dar forma ao vidro à sua vontade. Eu lembro que foi somente quando eu comecei a criar meus próprios moldes que eu praticamente fui considerado um artesão de verdade. Antes disso eu era somente um aprendiz de fusing. Daí quando eu aprendi a montar, a projetar meus próprios moldes, eu já fui convidado, isso logo na sequência, a ministrar meu primeiro curso em Itaquá, aqui em São Paulo. Isso há 11 anos atrás, e nessa época eu tinha somente 19 anos. E adivinha qual foi o primeiro molde que a turma pediu para me ensinar eles a fazer? Se você é da área do fusing ou conhece peças feitas com essa técnica, com certeza você já deve ter visto uma peça, na verdade 2 peças criadas com esse mesmo molde, que é um molde para cinzeiro, que também pode ser usado para criar saboneteira. Acho que é meio que cultural os artesãos começarem a moldar suas primeiras peças utilizando um molde semelhante. E existem vários materiais que podem ser utilizados para a criação dos seus moldes,
ou podem ser usados como o próprio molde. E aqui eu vou citar 3 formas diferentes de você poder moldar a sua peça. A primeira forma que você pode moldar a sua peça é usando placa de fibra cerâmica. Eu particularmente gosto muito dessa forma, porque ela me dá a praticidade, a facilidade que eu preciso para esculpir na placa um molde praticamente idêntico à peça que eu pretendo criar. Seja criando peças mais horizontalizadas ou verticalizados, utilizando a técnica de queda livre. E além dessas 2 vantagens técnicas que eu citei aqui a respeito desse material, ainda existe mais algumas. Eu vou citar aqui mais 2 delas. Uma delas é a sua resistência a altas temperaturas e também a mudanças bruscas de temperatura, o que é muito bom para o molde em si. E a outra é que ela pode sim ser usada muitas vezes e, se bem cuidada, pode durar dezenas, centenas e, por que não, milhares de queimas. Isso simplesmente porque ela também é feita do mesmo material que é construído o forno de fusão. Mas se você, assim como eu, também é alérgico a esse material, eu recomendo que quando você for criar seu molde com ele, caso você escolha ele para a criação dos seus moldes, você se cubra dos pés à cabeça, porque a bicha coça. E um outro detalhe que de forma alguma eu posso deixar de te falar aqui, é que quando você for manusear esse material, obrigatoriamente você tem que estar utilizando máscara, pelo simples fato de ele ser cancerígeno. E se você inalar o pó com uma certa frequência, já viu, né? Dito isso, a segunda forma de você moldar suas peças é usando um gesso especial para trabalhos em alta temperatura. Já pensou poder não só dar forma à sua peça, como é o caso do exemplo do molde, mas também ir além disso, criando literalmente uma escultura de vidro? Meu amigo, isso pode ser feito também usando gesso. Basicamente, você cria uma forma ou escultura em argila. Então, você cobre ela com esse gesso, criando um pequeno molde. Daí você reforça esse molde com arame e coloca um pouco mais de gesso para também reforçar a estrutura de arame. Então, depois que esse gesso secar, você volta sua atenção para o interior onde está a argila e retira toda a argila de dentro. Lembra que você criou uma escultura em argila? Daí vai sobrar aquele espaço vazio. Daí é só derreter o vidro e ir colocando dentro desse espaço. Então, assim que a peça resfriar, você tem uma escultura criada por você no próprio vidro. E é óbvio que aqui você tem que fazer um controle muito rígido de temperatura, para que na sua peça não aconteça o salto térmico. Porque já pensou ter todo esse trabalho de adquirir o gesso, criar uma escultura em argila? Se você for criar uma escultura, imagine que vai ser uma escultura com alguns detalhes. Criar essa escultura em argila, depois cobrir ela com esse gesso, cobrir o gesso, primeiro molde com arame, depois reforçar o arame, reforçando consequentemente também o molde com mais gesso, esperar secar, tirar a argila, preparar o vidro para ir para o interior do molde, levar tudo para o forno, fazer o controle de temperatura errado para a peça sair toda errada, ou na pior da hipótese, sair quebrada. Olha quanto tempo você gastou. E o único ponto negativo desse molde é que ele, diferente do outro que eu citei anteriormente, o molde feito com placa de fibra cerâmica, esse só pode ser usado uma única vez. Porque para que você consiga tirar a sua escultura inteira, é necessário e importante que você sacrifique o molde. Mas, vendo pelo lado positivo, você tem uma peça totalmente exclusiva, podendo ganhar até um pouco mais se comparado àquelas peças que são criadas utilizando série, produção em série. E a terceira forma de você poder moldar uma peça de vidro é comprando uma forma de cerâmica. Infelizmente, não é todo mundo que tem a facilidade e a disponibilidade de criar uma forma utilizando placa de fibra cerâmica ou gesso, mas que também gostariam de poder dar forma às suas peças. E para isso existem hoje no mercado vários tipos, modelos e tamanhos de moldes ideais para que você possa moldar à sua vontade peças que você mesma criou utilizando a técnica de termofusão. E eles são criados utilizando materiais muito resistentes a altas temperaturas, como cerâmica,
porcelana, argila e outros materiais que podem facilmente superar temperaturas próximas a 900 graus, que no caso do trabalho com o vidro já é mais que o suficiente para você ter um bom resultado com a sua peça. Em suma, as 3 formas de você conseguir moldar suas peças de vidro são: criando um molde de placa de fibra cerâmica, criando um molde utilizando gesso especial para trabalhos em alta temperatura e a mais simples de todas, que é adquirindo um molde pronto. Com qualquer uma dessas 3 você consegue facilmente dar uma forma diferenciada à sua peça. Lembrando que alguns desses materiais também podem ser usados em conjunto com a mufla. Por exemplo, com a placa de fibra cerâmica você consegue facilmente criar um molde pequeno para termoformar uma peça pequena. Isso dentro da própria mufla. Lembrando de sempre tomar o máximo de cuidado para respeitar a distância entre a placa de fibra cerâmica que você vai colocar, o molde que você vai colocar dentro da mufla e a camada de aquecimento. Esse molde não pode encostar na camada de aquecimento da mufla. Caso encoste, pode causar algum dano a essa camada de aquecimento, consequentemente também a sua mufla, a funcionalidade da sua mufla. Então respeita o máximo possível essa distância de pelo menos 3 milímetros. 3 milímetros. E falando em mufla, a próxima pergunta é da Rose. E a dúvida dela é sobre a potência do micro-ondas. Ela quer saber basicamente qual é a potência ideal do micro-ondas. Essa provavelmente é uma das maiores dúvidas de quem está pretendendo utilizar a mufla como ferramenta de fusão das suas peças de vidro. Se o micro-ondas que elas têm em casa é capaz de fazer com que a mufla atinja altas temperaturas, fazendo com que o vidro, consequentemente, com que o vidro atinja o ponto de fusão dele. Aqui no canal tem muitos outros vídeos onde eu abordo com detalhes essa informação, mas aqui eu vou abordar esse tema de uma forma um pouco mais diferente das que já existem aqui no canal. Quando se trata da fusão do vidro utilizando a mufla e o micro-ondas, você deve se atentar principalmente em 3 pontos. O primeiro ponto é a mufla, mais especificamente com as configurações dela, como por exemplo, a sua mufla é uma ferramenta de boa qualidade? Só quem já adquiriu uma mufla descartável sabe o quão ruim é você perceber, você ver a sua ferramenta começar a definhar à medida que você vai usando ela. Isso até chegar a um ponto que, caso você opte por usar ela para fazer mais uma queima, corre-se o risco de o seu micro-ondas começar a ser danificado por ela. Então eu recomendo que, já na primeira aquisição, você opte por adquirir uma ferramenta de boa qualidade. Isso mesmo pagando um pouco mais. Então suspeite de preços baixos. O segundo ponto que você deve levar em conta é a matéria-prima. Como falado anteriormente, dependendo da escolha do seu vidro, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para atingir o seu ponto de fusão. Vamos supor que a sua queima está demorando um pouco mais do que o comum. Então você para e volta toda a sua atenção para a mufla e verifica se ela está em bom estado de uso. Se sim, volte a sua atenção para a sua matéria-prima. E aqui é muito importante que você tenha o pleno conhecimento sobre os tempos de cada tipo de vidro que você escolheu. Isso para que você consiga com mais facilidade tomar algumas decisões a respeito da sua queima. Então, supondo que você conhece bem a sua mufla e o seu vidro, nós vamos aqui para o nosso terceiro ponto, o micro-ondas, ou melhor, a potência do micro-ondas. É bastante comum que a partir de um certo tempo o seu micro-ondas comece a não funcionar mais como funcionava antigamente, ou seja, ele começa a perder potência. E se isso acontece, os seus tempos tendem a demorar cada vez mais. Ah, Evandro, mas o que isso tudo tem a ver? A potência do seu micro-ondas tem relação direta com o tempo total de queima da sua peça. Sendo assim, quanto mais potente for o seu aparelho, entendendo aqui que você escolheu uma mufla de boa qualidade, mais rápido o seu vidro tende a chegar no seu ponto de fusão. Mas aqui você tem que levar em conta que você vai estar trabalhando com um material que é muito sensível a mudanças bruscas de temperatura. E caso a temperatura suba rápida demais, ou seja, melhor, caso essa mudança aconteça de forma muito brusca,
a sua peça pode acabar rompendo. Então, o ideal, e aqui falando da potência em si do micro-ondas, o ideal é que ele tenha uma potência entre 1.200 e 1.500 watts. Ah, Evandro, mas eu vi um vídeo seu em que você falou que o seu micro-ondas tem 800 watts e mesmo assim você consegue uma fusão em menos de 7 minutos. Então, aqui você tem que levar em consideração que eu, Evandrinho, já trabalho nessa área há pouco mais de 13 anos. E, de certa forma, eu já conheço boa parte dos materiais que envolvem essa técnica. E eu sei também até onde eu posso forçar de forma segura a velocidade de aquecimento da mufla, sem que isso cause danos a ela ou ao aparelho. E é por isso que, mais uma vez, eu falo, conheça bem a sua mufla, a sua matéria-prima e a potência do seu micro. Se você conhecer a fundo esses três, somente isso vai ser o responsável, vai ser o suficiente para que você mesmo consiga criar de forma segura seus próprios tempos rápidos. Mas se hoje você ainda não tem esse tipo de conhecimento, a potência do micro-ondas tem sim uma grande relevância no tempo total da queima da sua peça. E quanto mais potente for o seu micro-ondas, mais rápido a mufla tende a chegar na temperatura ideal que você precisa para fundir o seu vidro. E já que eu estou falando aqui sobre micro-ondas, a próxima pergunta tem muito a ver com as questões de saúde durante suas fusões. E a pergunta é a seguinte: em outro canal, vi que tem que ter um micro-ondas exclusivo para a mufla. É isso mesmo? Se você está pretendendo criar peças utilizando a mufla, saiba que, além do investimento que você deve fazer para a aquisição dela, também é importante você investir em um novo micro. Porque sim, é verdade, tem que ter um micro-ondas exclusivo para o uso da mufla. E eu vou te explicar isso de uma forma bem simples. Vamos lá, vamos supor que você vai criar uma peça simples, uma peça talvez com pigmento. Então, assim que a radiação do micro-ondas começa a ser transformada em calor pela mufla, dentro dela começa a acontecer algumas reações químicas. E essas reações liberam alguns gases e partículas que são totalmente prejudiciais à saúde humana, principalmente os gases de alguns pigmentos. Então, mesmo depois de você ter feito a fusão, essas partículas ainda continuam dentro do seu micro-ondas. Então, assim que você coloca, vamos supor que você vai esquentar a sua marmita. Então, você vai lá, isso no mesmo micro-ondas que você utilizou para fazer a fusão. Então você vai lá, coloca a sua marmitinha gostosa ali dentro e liga o micro-ondas. Assim que a radiação é novamente ativada, aquelas partículas que provavelmente estavam presas nas paredes do micro-ondas, elas começam a ser projetadas no seu alimento, contaminando ele. Então, se você começar a ingerir esse alimento com esse tipo de contaminação, com o tempo, isso vai te retornar em forma de algum efeito colateral. Um deles é o próprio câncer. E é por isso que, uma vez usado o micro-ondas para a mufla, ele deve ser reservado exclusivamente para o uso dela. Nada mais. Nenhum tipo de alimento, marmita, nada. Somente a mufla. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um material onde eu explico mais a fundo sobre algumas questões dessa área, a área do fusing. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!